Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de um dos filósofos mais inquietantes da era moderna, David Hume. Inquietante é a palavra perfeita. As fontes que a gente analisou mostram um pensador escocês do século XVIII que tinha uma missão bem clara, né? Fazer uma verdadeira faxina na filosofia. Exato. E ele chega com uma pergunta que parece simples, mas que tem o poder de demolir séculos e séculos de certezas. Uma pergunta que é quase um desafio, na verdade. Ele basicamente diz, olha, se a gente não consegue rastrear uma ideia até uma experiência direta, sensorial, algo que você viu, ouviu, tocou, por que raios a gente deveria acreditar nisso? E essa missão, essa faxina, levou ele para lugares totalmente inesperados. Não estamos falando só de questionar anjos ou unicórnios. Ele vai muito além. Muito além. Ele se atreve a questionar a própria ideia de causa e efeito, sabe? Aquela cola que parece manter o nosso universo funcionando. No fundo, a proposta dele é que talvez muito do que a gente chama de conhecimento seja, na verdade, uma história muito bem contada. Uma história que a nossa mente cria para se sentir mais segura no mundo. Exatamente. É um convite para a gente virar detetive da nossa própria mente, sabe? Investigar de onde vêm as nossas crenças mais básicas. E para isso, ele já conversa nos dando uma ferramenta, uma distinção, que é a base de todo o pensamento dele. Certo. Então vamos começar por aí. Para iniciar essa faxina, como você disse, ele divide tudo o que acontece na nossa mente em duas categorias. Como funciona essa separação? Ele chama de impressões e ideias. As impressões são a matéria-prima de tudo. São as nossas sensações diretas, vívidas, intensas. Pensa, por exemplo, na dor aguda de uma criança que toca numa chama pela primeira vez. Certo. Aquilo não é um pensamento, é uma sensação pura. Exatamente. É uma impressão sensorial. É a realidade, digamos, batendo na porta da nossa consciência de forma inegável. É forte, é imediata. Ok, então a impressão é o dado bruto, a experiência na hora. E as ideias, o que seriam? O processamento disso. Perfeito. As ideias são as cópias, são os ecos mais fracos dessas impressões. São as nossas lembranças, as nossas reflexões sobre elas. A mesma criança, dias depois, quando vê o fogo de novo, ela não vai sentir aquela dor aguda. Mas ela vai ter a ideia da dor. A lembrança. Isso. Ela vai ter a ideia da queimadura. É a memória daquela impressão original, agora bem menos vívida, mas ainda forte o suficiente para ela não colocar a mão no fogo de novo. Para o Hume, toda e qualquer ideia, por mais complexa que seja, é uma cópia desbotada de uma impressão que a gente teve antes. Faz sentido. A impressão da dor é forte, a ideia da dor é uma lembrança mais fraca. Mas e quando a gente fala de conceitos mais abstratos, tipo justiça ou liberdade? Eu nunca tive uma impressão sensorial de justiça. Não dá para tocar ou ver a justiça. Excelente ponto. E é aí que a teoria dele fica mais sutil. Hume diria que ideias como justiça são o que ele chama de ideias compostas. Ideias compostas. Isso. A nossa mente não recebe essa ideia pronta. Ela constrói. A gente teve a impressão de ver alguém dividindo um lanche de forma igual. A gente teve a impressão de sentir raiva quando viu alguém trapaceando num jogo. Tivemos a impressão de alívio quando uma briga foi resolvida de forma justa. Entendi. A ideia de justiça, então, é essa construção, esse mosaico montado a partir de todas essas impressões emocionais e das nossas observações. Então a nossa mente é tipo uma oficina, com cola e tesoura, como uma das fontes descreveu. Ela não cria matéria-prima do nada, mas é muito habilidosa em recortar e combinar as impressões que a gente já tem para formar conceitos novos. Uma metáfora perfeita. É assim que surge a ideia de um anjo, por exemplo. A mente pega a impressão corpo humano, pega a impressão asas de pássaro, recorta e cola as duas e pronto. A ideia é composta de um anjo. E o método dele, então, é fazer o caminho inverso. Exatamente. O ponto crucial do método de Hume é esse. Para testar a validade de qualquer ideia, principalmente as grandiosas como Deus, alma, a gente tem que perguntar:
Qual é a impressão original ou o conjunto de impressões que deu origem a essa ideia? É quase como um teste de autenticidade para as nossas crenças. Se eu não consigo rastrear uma ideia de volta para uma experiência concreta, ela pode ser só uma ficção bem construída pela minha mente. Precisamente. Uma ferramenta para separar o que é real do que é fruto da nossa imaginação. Uma imaginação que é maravilhosa para a arte, mas que se torna perigosa quando a gente confunde com a realidade. E ele não parou nos anjos, né? De jeito nenhum. Ele aplicou esse teste no alicerce da ciência e da nossa vida. Ok. Se essa ferramenta serve para desmontar ideias, digamos, fantásticas, o que acontece quando Hume aponta ela para algo que parece inabalável, tipo a lei da gravidade ou a própria noção de causa e efeito? É aí que o terremoto filosófico começa de verdade, né? Sim, é aí que a coisa fica séria. Porque ele nos força a fazer uma distinção que é crucial entre certeza e crença. Para Hume, a certeza absoluta é um clube muito, muito exclusivo. E quem faz parte desse clube? Basicamente, a lógica e a matemática. 2 mais 2 é igual a 4 é uma verdade de certeza absoluta. Eu não preciso de nenhuma experiência no mundo para saber que isso é verdade. É uma verdade que se valida por si só, entende? Certo, a matemática tem seu próprio mundo de certezas. Mas e todo o resto? A minha confiança de que se eu soltar esta caneta, ela vai cair no chão. Isso não é uma certeza? Olha, segundo Hume, não. Isso é uma crença. Uma crença extremamente forte, muito justificada, mas não é uma certeza lógica. Mas como não? Porque quase todo o nosso conhecimento sobre o mundo físico está no campo da crença. Um conhecimento baseado na experiência repetida, na indução. A gente acredita que o sol vai nascer amanhã. Por quê? Porque ele nasceu todos os dias da minha vida. Exato. É a crença mais razoável do mundo. Mas não é uma certeza como 2 mais 2 igual a 4, porque a gente ainda não experimentou o amanhã. A possibilidade lógica, por menor que seja, de que o universo decida mudar as regras do jogo essa noite, impede a certeza absoluta. É uma distinção sutil, mas as consequências são enormes. E isso nos leva direto ao ataque mais famoso de Hume, o ataque à causalidade. Como ele usa essa ideia para desconstruir a noção de que um evento causa o outro? Aplica o mesmo método de antes. A gente acredita firmemente em causa e efeito, mas a gente já teve a impressão direta da causalidade. Vamos para o exemplo clássico dele, das bolas de bilhar. Certo. A gente vê uma bola branca rolando em direção a uma bola preta. A branca bate na preta. Imediatamente depois, a gente vê a bola preta se mover. Repetimos isso 1000, 1 milhão de vezes. Ok, eu vejo a sequência. Evento A, a batida, seguido pelo evento B, o movimento da outra bola. Mas eu sinto que a primeira bola forçou a segunda a se mover. De onde vem essa sensação de força, de conexão necessária? Essa é a pergunta de $1 milhão. Hume diria que a gente nunca, jamais observou essa força ou essa conexão. Mas eu vejo. Não! O que a gente vê é uma coisa acontecendo depois da outra, de forma consistente. O que a gente chama de causalidade não é algo que a gente vê no mundo, é um sentimento na nossa mente. Um sentimento. Sim. Depois de ver a mesma sequência se repetir tantas vezes, a nossa mente cria o hábito, a expectativa de que B vai seguir A. A causalidade, para ele, é essa forte expectativa mental. É um instinto, uma crença útil e essencial para sobreviver. Mas não é uma lei que a gente lê na natureza. É uma história que a nossa mente projeta sobre a natureza. Nossa, isso é vertiginoso. Se a causalidade é só um hábito da mente, uma expectativa, isso derruba muitos argumentos filosóficos clássicos, não é? Eu penso logo no argumento para provar a existência de Deus. Precisamente. Esse era um dos alvos principais de Hume. O argumento clássico diz: todo efeito tem uma causa, o universo é um efeito, logo Deus deve ser a causa primeira. Um argumento que parece muito lógico. Parece. Mas Hume diria que a premissa fundamental, todo efeito tem uma causa, não é uma certeza lógica. É uma generalização que a gente faz com base no nosso hábito mental de ver padrões.
Se a base do argumento não é uma verdade absoluta, mas sim uma crença forte, bom, a conclusão também não pode ser uma certeza inabalável. Ele não prova que Deus não existe, mas ele mostra que esse argumento específico é construído sobre areia movediça. Exatamente, a fundação do argumento é frágil. Ok, essa ideia é muito profunda, mas como isso se aplica fora desses debates filosóficos? Isso muda a forma como a gente deveria olhar para o mundo no dia a dia? As fontes trazem uns exemplos bem viscerais sobre os perigos de confiar demais nesses nossos hábitos. Sim, e talvez o melhor exemplo seja o do filósofo Bertrand Russell, a história do frango indutivista. É uma parábola perfeita sobre os limites da experiência. Um frango indutivista. Isso. Imagina um frango numa fazenda. Todos os dias às 8 da manhã o fazendeiro aparece e joga milho para ele. No começo o frango fica meio desconfiado, mas depois de 100, 200, 300 dias, a evidência é esmagadora. Ele formula uma lei científica baseada nas observações dele. A aparição do fazendeiro causa a chegada da comida. É uma conclusão perfeitamente lógica, baseada em todos os dados que ele tem. A crença dele fica mais forte a cada dia e ele se sente cada vez mais seguro na previsão dele. Já consigo até imaginar o final trágico dessa história. Pois é, até que, numa manhã de Natal, o fazendeiro aparece como sempre. O frango corre feliz, esperando o milho, mas em vez de alimentá-lo, o fazendeiro agarra o frango e quebra o pescoço dele. Uau! Nada, por mais consistente que seja, não é uma garantia absoluta do futuro. A crença do frango era justificada, era razoável, mas não era certa. Isso me lembra na hora das superstições, ou até de teorias da conspiração. A gente vê dois eventos acontecendo em sequência. Sei lá, um gato preto passa e depois a gente tropeça. E a nossa mente tem uma coceira insuportável para conectar os dois com uma linha de causa e efeito. Exato. A gente é programada para buscar padrões, para criar narrativas causais. É um mecanismo de sobrevivência. O problema é que ele dispara com muita facilidade. É por isso que a ciência precisa ser tão rigorosa, né? Um teste de medicamento, por exemplo, você não pode simplesmente dar um remédio para um grupo de pessoas e ver se elas melhoram. Claro, porque elas poderiam melhorar de qualquer jeito. É aí que entra o placebo, certo? O grupo de controle é uma forma de aplicar o ceticismo de Hume na prática. Perfeitamente colocado. É uma salvaguarda contra essa história que a nossa mente quer contar. É uma forma de perguntar, foi o remédio que causou a melhora ou a melhora foi só o evento B que aconteceu depois do evento A? Sem o grupo de controle é impossível saber. Ok, então Hume abalou nossa confiança na certeza sobre o mundo físico, mostrando que muito do que a gente sabe é baseado no hábito, não na lógica. Mas e o mundo dos valores? O que é certo e errado? Ele aplicou a mesma lógica cética para isso? Aplicou. E a conclusão dele foi ainda mais surpreendente e, para muita gente, até perturbadora. Para Hume, a moralidade não tem suas raízes na razão. Não? Onde ela estaria, então? Nos sentimentos e nas emoções. A frase famosa dele é que a razão é e deve ser apenas a escrava das paixões. Isso é muito contraintuitivo. A gente costuma pensar que a moralidade tem que ser guiada pela razão, por princípios lógicos. A ideia de que ela vem do sentimento parece perigosa. Não significa que tudo é relativo. Não necessariamente. Ele não está dizendo que a moralidade é puramente individual. Ele acredita que, por sermos humanos, a gente compartilha sentimentos fundamentais, como a empatia, a compaixão. O ponto dele é que a razão sozinha é neutra. Ela é uma ferramenta, uma calculadora. Uma calculadora. Sim, ela pode nos dizer como construir um hospital para salvar vidas ou como construir uma câmara de gás para exterminar pessoas, com a mesma eficiência lógica. A razão não nos diz o que a gente deve valorizar. Então a escolha entre construir o hospital ou a câmara de gás não vem de um cálculo racional. De acordo com Hume, não. A escolha vem de um sentimento. A gente sente compaixão pelos doentes e sente repulsa pela crueldade. Pensa nos líderes nazistas.
Muitos eram extremamente inteligentes e racionais na logística do Holocausto. A razão deles funcionava perfeitamente. O que faltava neles, então? O que lhes faltava, na visão de Hume, era a base emocional da moralidade, a empatia. A razão deles era escrava de paixões monstruosas, entende? Isso lança uma luz bem diferente sobre dilemas éticos. Nas fontes tem aquele exemplo da pandemia. De um ponto de vista puramente lógico, utilitário, alguém poderia argumentar que a morte de idosos seria eficiente. Mas a gente não reage assim. Exato. Nós, como sociedade, sentimos tristeza, compaixão, um senso de dever para com os mais vulneráveis. É esse sentimento compartilhado que forma a base da nossa bússola moral, não um cálculo de custo-benefício. Para o Hume, quando dizemos que assassinato é errado, não estamos descrevendo uma propriedade do ato em si. Estamos expressando o nosso sentimento de repulsa em relação a ele. A moralidade está no sentimento do observador, não no fato observado. Exatamente. Então, no final dessa nossa análise, David Hume não é um filósofo que destrói tudo, um nihilista. Ele é mais alguém que nos oferece uma ferramenta poderosa de humildade intelectual. Exato. É uma filosofia que nos liberta de dogmas, sejam eles religiosos ou científicos. Ela nos força a olhar para o mundo com olhos mais críticos, a desconfiar da nossa tendência de ver causas onde só tem sequência e a questionar de onde vêm as nossas crenças. Em nossa era de desinformação, de narrativas polarizadas, essa navalha cética de Hume parece mais necessária do que nunca, né? Com certeza. Ela nos ensina sempre a dar um passo para trás e perguntar qual é a experiência, a impressão real que está por trás desta ideia. E isso nos deixa com uma reflexão final, talvez. Se Hume está certo e a nossa moralidade é guiada por sentimentos como a empatia e não por argumentos lógicos, o que isso significa para a forma como a gente tenta debater as grandes questões éticas do nosso tempo? É uma ótima pergunta para a gente guardar. Talvez a gente gaste muita energia tentando provar que estamos logicamente certos, quando o verdadeiro desafio seria despertar um senso de humanidade compartilhada. Uma questão fundamental que muda o foco da argumentação para a conexão. E olha, se essa exploração filosófica despertou a curiosidade em quem nos ouve, compartilhar essas ideias é uma forma excelente de manter a conversa e o pensamento crítico vivos. É a missão que a gente tem aqui no nosso Café Filosófico.